Foi assim que o demônio entrou. Você notou? Talvez até tenha melhorado por alguns dias o seu desempenho físico sexual. Mas e depois? Você notou como que depois, e isso eu já ouvi de muitos casais, depois você começou a precisar fazer o que o filme fazia? Você começou a abestalhar o seu relacionamento? E hoje vocês não se suportam? Não pense você que foi o amor que acabou. Não, amor não acaba. Amor muda. Amor é igual a fé. Se não é alimentado, ele vai diminuindo, fica só aquela cinzazinha. Aí precisa do sopro para voltar. Você já notou como o seu matrimônio vai mal? E talvez você fica pondo desculpas. Porque fulano fez isso. É por causa daquilo. Não é, não. Hoje eu vou ter que dizer para você com todas as letras. É porque você abriu uma brecha para o encardido dentro da sua casa. E enquanto ele não sair de lá, o seu matrimônio não vai melhorar, o seu filho não vai conseguir se libertar da droga, sua filha não vai sair dessa vida prostituída que está vivendo, e aquele clima da sua família de discussão, de briga, de ofensas, igualzinho o testemunho daquele senhor paralítico lá em Lourdes, enquanto o demônio não sair de dentro da sua casa, nada melhora. E só tem um jeito do demônio sair de dentro da sua casa: leve Jesus lá para dentro. A hora que Jesus chega, meu filho, ele vai embora. Leve Nossa Senhora. Quantas vezes que eu deito na minha cama hoje, como um homem que tenho quase 300 filhos, que já tenho a maior parte dos meus cabelos brancos, embora eu mesmo os pintei de branco, que é para combinar com a hóstia. Fica uma coisa, na televisão fica mais fotografia melhor. Quantas vezes que eu deito no meu travesseiro e diante dos problemas que acontecem com os meus filhos, os meus consagrados, eu começo a rezar e a pedir a força de Deus. Quantas vezes eu me lembro de mamãe. Quem sabe mamãe está assistindo? Benção, mãe. Me lembro de mamãe, quando ela enfiava embaixo do colchão uma santa correia que ela tinha. Uma santa correia mesmo, não é aquela que ela dava na gente, não. Com aquela ela não dava na gente, graças a Deus. Ou se não, palha benta do domingo de Ramos. Como é que a nossa mãe simples, sem estudo, lá do Biguá, como é que ela sabia que precisava ligar algo de sagrado na cama do filho? Como é que nossas mães sabiam disso? E hoje, mãe, pai, me desculpa a honestidade que eu tenho que falar com você, estou até falando num tom mais baixo, que é para não machucar muito. O que você está pondo na cama do seu filho? Ou você bota Deus, ou o encardido não vai sair de lá. É hora de abrirmos escancaradamente as portas do nosso coração para que o Senhor entre, esteja em nosso meio e nós possamos dizer lá dentro da nossa casa que nós o vemos, porque há um apelo no coração da sua e da minha família: queremos ver Jesus. Mais do que isso, nesse acampamento nós estamos aprendendo: queremos ser vistos por Jesus. Deixe Jesus enxergar você. Mas como é que você quer que Jesus enxergue se você está vivendo nessa vida mascarada, contaminada? Você que diz que acredita em tudo, quem diz que acredita em tudo não acredita em nada, e quem diz que não acredita em nada acredita em tudo. O ser humano moderno, eu falei isso semana passada no Recife, o ser humano moderno, ele só acredita nele mesmo. É hora de um salto na fé. Para isso você precisa entregar hoje o seu passado para Deus. Vou insistir nessa missa e vou insistir na adoração hoje à noite. Você precisa entregar. E o que é que significa? E também vou insistir nisso amanhã, 8h30 da manhã, quando falarmos do leproso curado. Por que eu estou insistindo nisso? Porque você hoje precisa fazer como Levi, como Mateus no Evangelho. Você precisa dar um salto. Você precisa levantar-se.
Lembrou do que o Filipe ensinou sobre levantar-se? Feito Maria, de pé aos pés da cruz. Senhor, eu estou pronto. Eu estou de pé, Senhor. Como Moisés, como São José, que o anjo disse: levanta, toma o menino. Como Moisés, que Deus mandou: levanta sua mão, para que o mar se abra e depois se feche. Nós precisamos nos levantar. Observe uma coisa interessante. Por que Jesus, passando pela Via Maris, chegando a Cafarnaum, por que ele chamou Levi, o filho do Alfeu, o Mateus, que era um cobrador de imposto, portanto um pecador público, um homem que não valia nada aos olhos do mundo? E por que ele não chamou esses fariseus que estavam lá também? Está lá, diz, alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores. Mas, coisa interessante, aqui Jesus tem desse lado um pecador público, Mateus, o Levi, cobrador de impostos. Desse lado ele tem doutores da lei. Quem você acha que a lógica humana escolheria? Quando uma empresa vai escolher um cargo de chefia, ela tem 2 currículum vitae. Bonito, né? Currículum vitae. 2. De um está escrito assim: fulano de tal, seu nome, doutor em informática, pós-graduação em Harvard, MBA em Boston, pós-MBA em Chicago, menção honrosa da Microsoft. Mais ou menos, né? E o lado de cá está analfabeto de pai e mãe, nunca viu um computador na vida, e além disso tem comentários de que andou roubando os computadores da turma dos vizinhos. Qual dos dois você escolheria para ser chefe na sua empresa de computação? Não minta. Quem o mundo escolhe? E por que Jesus escolheu Mateus? Sabe por quê? Jesus preferiu escolher uma pedra bruta do que uma joia que tinha sido lapidada pelo encardido. Jesus é espetacular. Sabe por quê? Porque se ele tivesse chamado o fariseu, o doutor da lei, a única coisa que o doutor da lei ia fazer era subir num pedestal, colocar uma roupa maior ainda e dizer: eu fui chamado. Mas o Mateus não valia nada. Assim que ele foi chamado e seguiu Jesus, o que ele fez? Isso eu acho espetacular. Por isso eu escrevi o meu livro Corações Curados. O que o Mateus fez? Levou Jesus para jantar na casa dele. Ou você não prestou atenção no Evangelho, ou eu ia onde não estava escrito isso. Levi se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, é engraçado que Jesus fala para Levi: segue-me. Sim, Senhor. E para onde nós vamos? Para a sua casa. Vou jantar lá, eu e meus colegas. Estando Jesus sentado na casa do Levi, à mesa, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com... Gente, Jesus é espetacular. Porque ele convidou Levi? Porque ele convidou Mateus? Porque sabia que ao convidar Mateus, o Mateus logo ia chamar um monte de gente igual ele, que não valia nada, para ir sentar-se à mesa com Jesus. Foi por isso que ele me chamou. Foi por isso que ele chamou você.
Então pare de se comportar como se fosse doutor da lei fariseu. Nós padres também, principalmente nós. Ou nós paramos de comportar-nos como eles, ou nós vamos ficar no time deles. Pare de se comportar como um fariseu que bota uma máscara, que se acha a pessoa mais importante do mundo. Seja como Levi, seja como Mateus. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu não presto, eu sou pecador, mas o Senhor me chamou, aleluia. E eu não quero mais voltar. Ah, que coisa linda, é isso que você veio fazer nesse acampamento, para levar Jesus para sua casa. Que maravilha! Se amanhã à noite, ou segunda ou terça, quando você estiver em casa pela primeira vez, em torno da mesa, ao redor da mesa da sua casa, puderem estar outras pessoas iguais a você, para receber o Jesus vivo que você encontrou aqui. Porque aquelas pessoas estão dizendo lá também: queremos ver Jesus. Gente, essas pessoas que vão para esses lugares de demônio, essas pessoas que vão para esses lugares de pornografia, de prostituição, lá no mais íntimo elas querem ver Jesus. Mas se querem ver Jesus, padre, por que então não vem na igreja? Vem na igreja e se encontra conosco. Um bando de publicanos, mas que se comporta como se fosse fariseu, que ficamos julgando e condenando as pessoas. Aí como é que não tem jeito? É hora de tirar a máscara, é hora de deixar a palavra de Deus entrar lá nas nossas medulas, lá no mais íntimo do nosso ser, e expulsar daí aquilo que em nós não pertence a Deus. Essa pergunta você tem que responder até a adoração de hoje à noite. Só você pode responder. Você vai precisar hoje de um momento de silêncio entre o final da missa e o começo da adoração. A adoração começa às 9 horas. Você vai precisar de um momento de silêncio, embaixo de uma árvore, ou na hora que estiver tomando banho, fazendo xixi, não interessa. Sim, um momento de silêncio, só você. E você precisa perguntar: o que está em mim, em minha vida e em minha casa, que eu sei que não pertence ao Senhor? Segunda coisa, você precisa trazer para essa noite o seu passado. Se for bonito ou feio, tanto faz. Você precisa tomar a decisão que Mateus tomou. Na mesma hora ele se levantou e passou a seguir Jesus. Ele não se justificou. Jesus não perguntou para ele: ô Mateus, você teve algum problema, algum trauma psicológico na infância que levou você a roubar tanto, Mateus? Qual é o seu problema? Mateus, meu querido, você teve algum problema? Vem cá que eu vou fazer uma oração para você, porque você teve um trauma na infância, aonde o seu pai não dava dinheiro para você, então você se tornou esse ladrãozinho profissional, Mateus. Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado de Mateus. Por quê? Porque Mateus sabia muito bem quem ele era. Tanto que levou para sua casa junto com Jesus essas pessoas que, como ele, estavam mergulhadas no pecado. É isso que nós precisamos nos tornar. Nós precisamos ser pessoas libertas para servir e não para outra coisa. Por que que Deus vai me curar? Em primeiro lugar, porque Ele me ama com amor infinito, com amor eterno, e não há nenhum pecado que você tenha cometido nesse mundo que possa impedir o amor de Deus de chegar até você. Essa é a grande certeza que Jesus veio nos falar. A grande certeza que a Bíblia nos dá não é de que existe pecado em nossa vida, coisa maravilhosa. A Bíblia não veio no mundo para mostrar: você tem pecado, você tem pecado. Essa não é a função pedagógica da Bíblia. A função pedagógica da Bíblia é dizer: Deus é maior que o seu pecado. Essa é a verdade fundamental da Bíblia. A verdade fundamental da Bíblia não é explicar as causas da doença. O próprio catecismo da Igreja Católica afirma que há uma
intimidade entre a doença e o pecado, que há uma íntima relação que nós não sabemos bem qual é. Sabemos que ela existe, mas o mesmo catecismo afirma: o nosso Deus é maior do que as nossas enfermidades, sejam elas quais forem, sejam físicas, psíquicas, afetivas, sexuais, espirituais. Deus é maior. Outra coisa fundamental que nós precisamos tomar posse para pormos em andamento a graça da cura em nossa vida: nossos pecados já foram derrotados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E se há uma coisa que nós não podemos duvidar, é de que Jesus fosse a verdade, de que Jesus falasse a verdade. E entre as muitas verdades que Jesus falou, talvez você até não possa não aceitar a partir da sua visão de mundo, de Deus ou de igreja, mas não negue, por favor. Porque quando Jesus falou da ação do maligno no mundo, Jesus não estava falando pura e simplesmente de uma forçazinha mental negativa, a somatória do mal que existe entre nós. Não, Jesus estava falando de um anjo decaído, do príncipe desse mundo, que tem ódio terrível de Deus e ódio terrível do ser humano. Não pense você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, que o demônio ama você. Ele não ama ninguém. Ele não tem amor, ele é ódio puro. Ele tem ódio de você, ele tem horror a você. E se ele hoje está dando aquilo que você quer, é só para adoçar a sua boca e depois jogar o anzol e pescar você, porque depois que você estiver no anzol dele, então ele vai fazer de você gato e sapato. Olha no que o demônio transforma as pessoas quando ele consegue dominá-las. Quando o demônio consegue possuir uma pessoa, a pessoa fica fisicamente deformada, a pessoa fede enxofre. E quantos estão indo por esse caminho, infelizmente? Porque ele tem ódio de Deus, ele tem ódio do ser humano, ele quer nos perder. A única coisa que o demônio quer, porque ele sabe que ele foi derrotado, ele sabe que foi derrotado. A única coisa que ele quer é diminuir os méritos da vitória de Jesus sobre a sua e a minha vida. Mas nós não vamos permitir. Essa tem que ser uma decisão desse acampamento. Não vamos permitir que por influência maligna, por influência estragada, o demônio diminua a vitória de Deus em minha vida. Eu não sou perdedor, eu sou vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Isso é certeza de fé. Mas Jesus venceu na cruz, Jesus derrotou o inimigo, Maria pisou a cabeça da serpente. Mais do que isso, Jesus desceu à mansão dos mortos, no quinto dos infernos, para tirar de lá aquelas almas que estavam lá por ignorância, a começar de Adão. A primeira alma que Jesus Cristo tirou lá da mansão dos mortos foi Adão. E nós rezamos isso, nós padres e religiosos, todo ano no sábado santo, no ofício das leituras. Ele tirou Adão para nos tirar cada um de nós. Agora, Jesus transforma você numa pessoa livre, liberta. Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa ter atitude de Levi. É você que hoje precisa se levantar. Eu não sei em que cadeira você está sentado. Eu não sei. Eu não sei se o seu problema é uma contaminação sexual. Eu não sei se você está... O demônio na sua vida está espalhando doenças para o seu corpo. Irmão, nós temos que começar a pensar segundo a nossa fé. Quantos aqui estão já há anos tomando remédio?
vai no médico, vai no outro, toma remédio, faz tratamento, cura aqui, a doença aparece em outro lugar. Faz os exames, não aparece nada. Meu irmão, é hora da gente ser humilde e reconhecer, peraí, aqui poderá ter uma influência maligna sim. Nós não estamos falando numa atitude de criança, numa atitude infantil, teologicamente infantil, como muitos têm, que se cair uma lâmpada dessa aqui é capaz de dizer que é o demônio que empurrou. Ele não tem esse poder não, isso é infantilismo. Nós não estamos caindo no infantilismo, mas nós temos que pensar que existem causas e consequências. Se a própria ciência diz, olha, eu não consigo entender qual é a causa, eu não consigo entender, porque, veja, tudo que eu podia fazer para você melhorar, eu já fiz. É a ciência que está dizendo para você, pode ter aqui uma contaminação espiritual. Talvez tenha sido seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, padrinho e madrinha. Tome muito cuidado em quem você leva para padrinho e madrinha de batismo, de crisma, de ordenação. Padrinho e madrinha, seja do que for, muito cuidado, porque como eles têm o poder de abençoar você, eles têm o poder de amaldiçoar você. O mal é uma realidade objetiva? Pode ser que dentro da sua família, não fala que tem família de suicida, família que vem matando umas às outras. Existe, infelizmente existe. Isso é real, isso é teológico, isso é maturidade espiritual, e eu desafio os teólogos ou outros que se dizem tais a dizer que eu estou errado. Mas por favor, primeiro neguem o catecismo, depois venham me negar, porque o catecismo é muito maior do que eu e afirmo que eu estou afirmando. Há situações de contaminação na sua vida, situações muito sérias. Mais do que isso, quando você olhar para nós padres, quantos dos meus irmãos padres, aqui tem padre que tem 1 mês e 28 dias que é padre. Quando você olhar para nós padres e também os padres da sua comunidade e perceber em nós aquele contra-testemunho que faz com que muitos percam a fé, eu sei, eu já dei e meus irmãos já demos contra-testemunho do sacerdote. Quando você vê isso, seja no campo sexual, no campo afetivo, seja na indelicadeza, seja porque nós somos rudes, porque nós não acolhemos bem, enfim, aquilo que você percebe em nós, comece a olhar também se nós não estamos influenciados pelo maligno. Mas padre, se eu